Uma coisa importante quando se lida na relação economia e política é ser pragmático, né? A gente não interessa essas doutrinas, né? Marxismo de um lado, liberalismo de outro. Tem gente que se apega e acha que só vai solucionar se aquela doutrina for aplicada até as últimas consequências. Não é assim na prática. Todos os países que deram certo, por assim dizer, né, Alberto, eles conseguiram combinar de maneira muito criativa, muito engenhosa, os mecanismos de Estado com mecanismos de mercado, né? Na verdade, é o que a gente chama em economia de um círculo virtuoso, né? O Estado ajuda o mercado e o mercado ajuda o Estado, porque a economia ficando mais forte, mais robusta, o Estado arrecada mais, tem mais poder de fazer política pública, ajuda ainda mais a iniciativa privada e essa se torna ainda mais forte. A gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, a NASA, que é onde a gente estava conversando, né? Que a NASA, se vocês entrarem no site da NASA e botarem lá na procura spin-off, todo ano a NASA solta um relatório imenso de tudo que ela inventou, contratou, graças a ela, invenções que depois se tornaram comercializáveis, que criaram indústrias inteiras em cima da invenção. Na verdade, a NASA ela tem uma necessidade de justificar o orçamento que vai para ela, né? Então aquilo é até se trata da própria sobrevivência. Eu me lembro, NASA, né? Eu visitei quando eu fui lá, eu visitei Cabo Canaveral. E aí tem placas escritas, olha, como é que é? Taxpayer, veja aqui o benefício que a NASA trouxe para você. Estou indo agora lá no Kennedy Space Center, para quem nunca foi, onde eles fazem os lançamentos e tal, é maravilhoso, porque tem um museu lá. Espetacular. Projeto Apollo. O Projeto Apollo gastou, em certa altura do campeonato, 4% do PIB americano de verbas destinadas para o Projeto Apollo. Ou seja, os Estados Unidos queria, na Guerra Fria, chegar na Lua, e a NASA recebia 4% do PIB americano, em recursos para desenvolver tecnologias que depois vieram para a iniciativa privada americana. Até a papinha do bebê que você estava explicando. A papinha do bebê, você vê. Todo mundo que tem filho já utilizou a papinha do bebê, produzida por empresas privadas, mas que foi criada graças à NASA. Então, na verdade, mostra a conexão entre governo e empresas. Claro, quem explora muito bem isso é a Mariana Mazzucato, né, que ficou famosa recentemente por conta daquele livro dela que é o Estado Empreendedor, né? Então ela tem inúmeros exemplos lá do iPhone, das tecnologias que estão no iPhone, que foram todas desenvolvidas pelo exército americano, pela marinha americana, e o Steve Jobs foi lá e aproveitou aquilo de maneira muito criativa. O exército, marinha, aquela DARPA, não é isso? Lá, DARPA, que é o Departamento de Defesa, de Defesa, que gasta uma fortuna, e teve o caso, e universidades públicas financiadas com dinheiro público, o caso lá daquele controlezinho do Apple TV, né? que é um capacitor. Aquilo foi criado por um professor universitário e aluno dele de doutorado, que é uma empresa incubada numa universidade, financiada com dinheiro do governo, que aí a Apple comprou. Quer dizer, essas coisas estão todas conectadas. Na verdade, até o que você estava falando da NASA, existe uma preocupação do governo, das agências públicas, de disseminar e de entregar para a iniciativa privada isso mesmo, porque eles têm essa noção de que foi um dinheiro público que foi gasto naquilo, e que, portanto, aquele é um ativo da sociedade americana. A gente está citando exemplo dos Estados Unidos, mas se olhar a China, se olhar todos Japão, fazem se olhar isso. a Coreia do Sul, a própria Inglaterra... No Brasil, as universidades têm incubadoras de empresas, universidades públicas. A área de engenharia está cheio lá, elas instaladas lá, justamente para sair e desenvolver. Então tem dinheiro do governo, da universidade pública, incubando empresas privadas, algo normal. O melhor exemplo disso no Brasil, que mais deu certo, foi a Embraer. A Embraer veio de uma necessidade do governo de controle do espaço aéreo, por assim dizer, criou o ITA, depois o CTA, criou uma empresa estatal, que foi a Embraer, trouxe técnicos dos Estados Unidos, engenheiros, para nos ensinar a fazer avião. A gente aprendeu a fazer avião, uma coisa incrível, né? O Brasil não faz carro, não tem uma marca própria de carro que vingou, né? Teve a Gurgel, que quase chegou lá, teve 10 marcas que quase chegaram lá, mas avião a gente vingou. E aí, de novo, Roberto, sem querer cair naquela polarização, né? Que tem muita gente que fala, mas a Embraer ia quebrar e só deu certo quando ficou privada. Então, exatamente, porque é importante entender esse círculo virtuoso, porque de fato a Embraer ia quebrar, passou por muitas dificuldades ali nos 80, como a maioria das empresas brasileiras, e quem salvou ela foi o BNDES, né? Na época o Mendonça, o Luiz Carlos Mendonça era presidente, ele salvou a Embraer, e depois a Embraer conseguiu se catapultar no sistema financeiro brasileiro, com IPO, usando a alavancagem de dinheiro da Bolsa, e aí conquistou o mundo. Então, claro, mas estava tudo junto, tem a universidade pública, o ITA, se você não tivesse gente muito bem treinada naquelas áreas, porque é projetar um avião,
Eles aprenderam a projetar bem um avião, desenvolveram bons projetos. Isso é o que os economistas que a gente chama de schumpeterianos chamam de um sistema nacional de inovação, né? Então, quando a gente olha na história do capitalismo, as grandes potências sempre tiveram sistemas nacionais de inovação eficientes, que são universidade pública, empresas e governo com agências de fomento, e tudo isso tem que ser... A informação circula entre eles. E vira produtos, né? Bens e serviços, né? Então, esse é um belo exemplo de combinação virtuosa, né, de Estado e mercado no Brasil. Tá bom? É isso. E a Embraer será tema de um vídeo só sobre ela.